Amém. Glória a Deus. Aleluia. Será que os irmãos vão me aguentar 1 hora falar? É um prazer de nós estarmos aqui, depois de... Nossa, tem muito tempo, muitos anos, não vou falar nem tempo, mas muitos anos que eu estive aqui. Eu nem tinha ido aí, eu acho que eu fui para a Bolívia. Aí eu vim para cá, para o retiro, e Deus já tinha colocado no meu coração para eu estar indo para a África. E eu estou na África já há 13 anos, em Burkina Faso. Quem já ouviu falar desse país, Burkina Faso? É por causa do jogador jovem, é por causa do jogador agora lá de Bangu, Yaya. Ele é de Burkina Faso, Yaya. Eu falei porque eu estou vendo que tem muita gente aí, porque tem muita gente que me conhece também, mas é porque eu falei para o meu marido, Burkina Faso, muitas pessoas não conhecem no Brasil. Quando eu falo Senegal, Costa de Marfim, todo mundo conhece, todo mundo levanta a mão, mas Burkina Faso, muita gente falaram que nunca tinha ouvido. Agora eu estou vendo o Yaya no Bangu, jogando, e o cara que fica narrando, ele fica falando, é o Yaya de Burkina Faso. Falei, amor, agora no Brasil o povo vai conhecer Burkina Faso. Louva a Deus, Deus tem os seus meios, né? E nós estamos muito contentes de estar aqui. E eu já estou lá há 13 anos, em Burkina Faso. Fui para lá solteira, né? Missões também tem os privilégios e o tempo de Deus. E casei, já tem 8 anos, conheci meu esposo lá, ele é de lá, e ele vai estar apresentando. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Boa tarde, meus amados irmãos e minhas irmãs. Je parle portugais un peu, Eu falo pouco de português, mais je voudrais m'exprimer bien en français avec vous. mas eu me exprimo melhor em francês. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et je remercie vraiment Dieu pour cette opportunité Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade et d'être parmi vous ce soir. para estar junto com vocês. Et ceux qui ne parlent pas français, Você que não fala francês, vous allez apprendre avec moi aujourd'hui. você vai aprender pouco comigo hoje. Amém. Amém? Vous dites gloire à Dieu. Você pode falar glória a Dieu. Gloire à Dieu. Glória a Dieu. Amen. Amém? Amen. Amém. Et je m'appelle Barry Eu me chamo Bari et Ousmane. Usman. Et ça c'est mon prénom. Esse é o meu nome. Usman é meu nome. Et comme on l'a dit, je viens du Burkina Faso. Como a minha esposa já disse, eu venho de Burkina Faso. Et Burkina Faso Burkina Faso a une signification. tem uma significação. Et je ne sais pas si le Brésil a une signification. Eu não sei se o Brasil tem uma significação, esse nome, Brasil. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Fala alguma coisa? Diz alguma coisa? Não sei, Brasil. Não sei. A mangueira, diz que é da mangueira. Ok. Pau Brasil, né? Ok, gloire à Dieu pour ça. Glória a Deus por isso. Et Burkina Faso Burkina Faso est composé de deux paroles, deux mots. Tem 2 palavras. Burkina, Burkina qui veut dire intègre, quer dizer íntegro, honnête. honestidade. Et Faso, E Faso, ça veut dire le pays du père, de papa. isso quer dizer pai, Patrie, la patrie. Patrie. a pátria. Et c'est Burkina Faso. Burkina Faso. Ça veut dire le pays Isso significa o país des hommes intègres. de homens íntegros. Amen. Amém? Donc, si vous n'avez pas vu quelqu'un qui est intègre, Se você vê alguém que não Vous é l'avez jamais íntegro, vu? que você nunca viu um homem íntegro, voilà, je suis présent aujourd'hui avec eu vous. então estou presente
Vocês. Amen. Amém. Vous voyez, si quelqu'un a un enfant, Se alguma pessoa tem uma criança, un bébé qui naît, uma criança que nasce, et vous l'appelez bandit, e você chama bandido. vous le nommez son nom, son acte de naissance écrit bandit. E você coloca ele na tua carta, certidão de nascimento, bandido. Cet enfant va grandir. Essa criança vai crescer Et vous, papa, maman va l'appeler bandit. e seu pai e sua mãe vai chamar bandido. Eh bandit, viens ici. Vem aqui, ó. Oh mon petit bandit, il a Ó, grandi. meu pequeno bandido, vem aqui, você cresceu. L'enfant va grandir. Essa criança vai crescer. Quand il sera grand, Quando ele vai crescer, selon vous, pardon. selon vous, Então vocês, est-ce que cet enfant va être quoi? essa criança vai ser igual a vocês? Il va être un bandit. Não, não pode chamar, porque senão ele vai ser um bandido. Vous l'avez déjà nommé bandit. Você já consagrou como bandido. Il va être un bandit. Então ele vai ser um bandido. Parce que le nom Porque o nome a un pouvoir. tem um poder. Le nom a un pouvoir. E o nome tem um poder. Si vous l'appelez bandit, Se você chama bandido, il va être un bandit. ele vai ser bandido. Et vous allez souffrir à cause de E ça. depois você vai sofrer por isso. Et c'est pourquoi moi, mon papa, Então, por isso, o meu pai, il était chef musulman. ele era um chefe muçulmano. Et il enseignait le Coran, qui est le livre saint de l'islam. Ele ensinava o livro sagrado ao Corão, que é do islamismo. Et comme il sait lire le Coran, Como ele sabia ler o Alcorão, il a cherché un très joli nom pour moi. então ele procurou um nome muito lindo para mim. Et c'est ce nom-là qui est Ousmane. Então é por isso, esse nome é Usman. Et ce nom en arabe Esse nome em árabe veut dire disciple de Mahomet. quer dizer discípulo de Maomé. Celui qui est à côté de Mahomet. Aquele que está do lado de Maomé. O Amém. profeta. Glória a Amém. Dieu. Il voulait me donner un nom qui est très merveilleux. Ele quis me dar um nome maravilhoso. Mais Dieu, dans son plan, Mas Deus, no seu plano, a pris ce nom-là. pegou esse nome, Au lieu que je sois disciple de Mahomet, em vez de ser discípulo de Maomé, il m'a fait disciple de Christ e maintenant. agora sou discípulo de Cristo. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Amen. Amém. Et c'est pourquoi Burkina Faso Então, por isso que Burkina Faso veut dire pays des hommes intègres. diz homens íntegros. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, Em todo o oeste da África, les gens viennent au Burkina Faso as pessoas vão até Burkina Faso pour rester là-bas pendant longtemps. e ficam bastante tempo naquele lugar. Mais ceux qui ont l'argent, Mas aqueles que têm dinheiro, djin-djin, din-din, ils vont faire quoi? eles vão fazer o quê? Ils vont aller corrompre la police E vai fazer uma corrupção, eles fazem corrupção à polícia. pour avoir la nationalité de Burkina. Para pegar a nacionalidade de Burkina. Parce qu'avec le passeport de Burkina, Porque com o passaporte de Burkina, partout là où tu vas, aonde você vai, tu n'as même pas de problème. você não tem problema algum. Parce qu'au Burkina, Porque Burkina on ne connaît pas voleurs, não conhece assaltantes, on ne connaît pas de bandits, não conhecemos bandidos, on ne connaît pas vraiment des gens mauvais. não conhecemos pessoas malvadas. C'est pourquoi les gens viennent au Burkina prendre la nationalité. Então as pessoas vêm e pegam a nacionalidade de Burkina. Mais maintenant, on a découvert, Mas nós descobrimos agora on fait beaucoup attention maintenant. que agora estão fazendo muita atenção nisso. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et comme j'ai dit, mon papa était musulman. Como eu disse que meu pai é muçulmano, Il enseignait le Coran. ele ensinava o Corão, que é o livro sagrado E do islamismo. dès Amém, que j'étais irmãos? petit. Glória a Deus. Aleluia. Amen. Vamos continuar. Et Dieu merci. Graças a Deus. Et il a commencé à nous enseigner l'islam dès que j'étais petit. O meu pai começou a nos ensinar o islamismo desde pequeno. Et quand j'étais très petit, Quando eu era muito pequeno, et je suivais aussi les enseignements, então eu seguia os ensinamentos. et j'ai écouté beaucoup d'histoires. Então eu escutei várias histórias. Mais un jour, Mas um dia, et
on m'a amené dans un autre village très loin. Me levaram numa aldeia muito longe. Et c'est là-bas que quelque chose va se passer dans ma vie. Então foi lá que eu tive uma experiência na minha vida. Et un jour, Dia, il y a eu des hommes qui sont venus dans notre village. foi uns homens que chegaram até o meu vilarejo. Et ces hommes ont dit qu'ils veulent voir tous les enfants du village. Esses homens disseram que queria ver todas. Ils veulent voir tous les enfants du village. Que queria ver todas as crianças do vilarejo. Et comme j'étais enfant aussi, Como eu era criança também, j'ai suivi les enfants. então eu segui as crianças. Et je suis allé m'asseoir parmi les enfants. Então eu fiquei ali sentado com as crianças. Et ces hommes ont commencé à raconter des histoires. Então esses homens começaram a contar uma história. Ils ont raconté beaucoup Eles d'histoires. contaram várias histórias. J'avais là de 6 ans. Eu tinha uma idade de 6 anos. Et j'étais assis Eu estava sentado. en train d'écouter ce que ces hommes racontaient. Eu estava sentado e escutando aquilo que esses homens estavam falando. Et il y a une histoire qu'ils ont racontée. Mas houve uma história que eles contaram. Je n'ai jamais pu oublier cette histoire. Essa história eu nunca mais esqueci. Bien, mes frères, Meu amado irmão, voilà ce qu'ils ont dit. então eles disseram Qu'il y avait un homme. que havia um homem, Et cet homme-là, e esse homem, là où il va, aonde eles estavam indo, il faisait du bien à tout le monde. ele fazia bem a todas as pessoas. Il n'a jamais fait du mal à une personne. Ele não fazia mal a nenhuma pessoa. Et même quand quelqu'un est malade, Quando alguém estava doente, si cet homme arrive, esse homem chegasse até essa pessoa, il guérissait la personne. ele curava essa pessoa. Et même si quelqu'un était mort, Se alguém estava morto, quand il arrive, quando ele chegava, il donnait la vie à cet homme. ele dava vida a essa pessoa. J'étais assis, Eu estava sentado. je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Eu nunca tinha escutado uma história parecida como essa. Tellement j'étais content, Eu estava muito contente. je ne voulais pas que mes petits camarades me dérangent. Eu não queria que ninguém ficasse me incomodando. J'étais concentré Eu estava muito concentrado, à écouter cette histoire. escutando essa história. Bien, mes frères, Meu amado irmão, ils ont dit, eles disseram, cet homme-là, esse homem, un jour, dia, il passait dans un village. ele estava passando em um vilarejo, Et dans ce village-là, e nesse vilarejo il y avait une femme. havia uma mulher. Cette femme avait beaucoup de richesses. Essa mulher tinha muito dinheiro. Elle n'était pas une pauvre femme. Ela não era uma mulher pobre. Elle avait de l'argent. Ela tinha dinheiro. Mais avec tout son argent, Mas com todo o seu dinheiro, elle était malade. ela estava doente. Pendant 12 années, Durante 12 anos. elle a dépensé tout son argent. Mas ela gastou todo o seu dinheiro. Mais elle n'a jamais eu la guérison. Mas ela não foi curada com todo o dinheiro que ela gastou. Tout son argent était fini. Todo o seu dinheiro acabou. Elle est toujours malade. Ela estava doente. Pendant 12 années, Durante 12 anos. sans la guérison. Sem uma cura. Quand elle a entendu que cet homme qui guérit les gens passait, Quando ela escutou que estava passando um homem que curava as pessoas, elle s'est levée, ela se levantou, très faible, muito fraca, très malade, muito doente, abandonnée de tout le monde. abandonada por todo mundo. Sa famille l'a laissée. A sua família deixou, Ses camarades l'ont e abandonnée. seus amigos também abandonaram. Elle vivait seule. Ela vivia sozinha. Elle s'est levée. Então ela se levantou, Elle a commencé à marcher, ela começou a andar, à marcher, a andar, à marcher. a andar. Quand elle est arrivée à la foule, Quando ela chegou até a multidão, beaucoup de gens, muita gente. les hommes très forts, Uns homens muito fortes. et ils sont là, tout Eles contents. estão lá, tudo contentes. Les jeunes très forts, Também os jovens muito fortes. et les enfants As aussi. crianças também.
Elle ne pouvait pas passer. Ela não pôde passar, Mais elle ne s'est pas arrêtée. mas ela não parou. Elle a forcé. Ela forçou, Elle a forcé. forçou. Elle a écarté les gens. Então ela pediu as pessoas para sair de frente, Parce qu'elle s'est dit dans son cœur, porque ela disse no seu coração: si je peux seulement se eu somente toucher le vêtement de cet homme, tocar na veste desse homem, je serai guérie. eu creio que eu vou ser curada. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Ela não disse a ninguém. Elle s'est dit à elle-même. Ela disse para ela mesma. Et quand elle a lutté, E quando ela estava lutando, quand elle est arrivée où était cet homme, quando ela chegou até este homem, elle a touché le vêtement de cet ela homme. tocou no vestimento desse homem. Et au même moment, E no mesmo momento, elle était guérie. ela ficou curada. Elle était guérie. Ela ficou curada. Et cet homme s'est arrêté. Esse homem parou. Et il a posé une question. Ele então fez uma pergunta. Il a dit, qui m'a touché? Então ele disse: quem me tocou? Qui m'a touché? Quem me tocou? Qui m'a touché? Quem me tocou? Cette question, Essa pergunta, j'étais assis eu estava sentado dans la poussière, na poeira, très sale, muito sujo, les vêtements déchirés, com as minhas roupas rasgadas, très sale, poussière. muito sujo na poeira. J'écoutais cette histoire. Eu estava escutando essa história. J'ai commencé à aimer cet homme. Eu comecei a amar este homem. J'ai commencé à avoir un grand amour pour Eu cet homme. comecei a ter grande amor por este homem. Et cette femme Então, esta mulher qui a touché cet homme, que tocou neste homem, et cet homme a dit, qui m'a touché? então esse homem disse: quem me tocou? Les gens disent, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Mas as pessoas falaram: por que você está dizendo isso? Pourquoi tu poses cette question? Por que você está fazendo essa pergunta? Tout le monde te Todo touche. mundo te toca. Les hommes, Os homens, les femmes, as mulheres, les enfants, as crianças, les jeunes gens, os jovens, tout le monde te todo mundo touche. te toca. Pourquoi tu dis qui m'a Por que touché? você está perguntando quem me tocou? Il a dit, non, non, non. Ele disse: não, não. Quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Bien, mes frères, Meu amado irmão, cette femme, esta mulher, elle est venue devant cet homme ela veio até a frente desse homem et elle a confessé. e ela confessou. Et cet homme a dit, E esse homem disse: va en paix, ma fille. vai em paz, minha filha. Ta foi t'a guéri. A tua fé, você foi curada. J'étais assis. Eu estava sentado. J'avais là de 6 ans. Eu tinha uma idade de 6 anos. Cette histoire m'a marqué. Essa história ficou muito marcada. Mais après quelque temps, Mas depois de algum tempo, les gens se sont levés. as pessoas se levantaram. Ils ont attrapé cet homme. Então eles pegaram esse homem Ils l'ont frappé. e eles bateram nesse Ils l'ont homem. frappé. Eles bateram, Ils l'ont frappé. bateram Et ils l'ont tué. e eles mataram. Il était mort. Então ele morreu. J'étais assis, Eu estava sentado, très découragé. muito triste. Très découragé. Muito triste. J'ai dit, pourquoi? Eu disse: por quê? Cet homme n'a rien fait de mal. Esse homem não fez nenhum mal a ninguém. Pourquoi le tuer? Por que mataram? Mais ils ont dit, Mas eles disseram: Dieu aimait cet homme. Deus amava esse homem. Et Dieu a donné la vie à cet E homme. Deus deu a vida a este homem. Et cet homme est vivant. E esse homem está vivo. La joie est revenue encore. Então a alegria veio até no meu coração novamente. La joie est revenue. Então veio novamente a alegria. J'étais content. Eu fiquei muito contente. Ces hommes, Esses homens, ils sont partis. eles foram embora. Ces enfants qui étaient avec moi, As crianças que estavam comigo, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. eu não sei o que eles são hoje. Ces hommes qui ont raconté cette histoire, Esses homens que contaram essa história, aujourd'hui, hoje, je ne sais pas eu não sei s'ils sont vivants se eles estão vivos ou ils sont morts. ou se eles estão mortos. Je ne les ai jamais vus encore. Eu nunca mais a vi. Mais cette histoire, Mas essa história, elle ne meurt pas. ela não morreu. Elle est vivante. Ela ficou viva. J'étais assis, Eu estava sentado. je ne sais pas comment prier. Eu não sabia como orar. J'ai dit dans mon cœur, Eu disse no meu coração. j'ai dit Dieu, Eu disse: Deus, moi, je voudrais eu gostaria aller à l'école, ir para a escola, apprendre à lire et à écrire. aprender a ler e escrever, Parce que je ne veux pas porque eu não quero que cette que histoire-là essa história va rester seulement ici. fica somente aqui. Moi,
je voudrais raconter cette histoire eu quero contar essa história partout là où je vais aller. aonde eu vou. Partout là où je vais Aonde aller. eu vou. J'ai parlé à Dieu comme Eu ça, falei para Deus assim, dans mon cœur. no meu coração. Après quelque temps, Depois de algum tempo, ma grande sœur qui est mariée à la capitale, a minha irmã mais velha, que casou, foi morar na capital. elle est venue pour nous visiter. Ela veio para nos visitar. Mais comme c'est très difficile pour vivre là-bas, Mas como é muito difícil viver lá no vilarejo, parce que là-bas, porque lá... ça va? Il y a beaucoup de musique. desculpa, gente, porque eu estou super gripada, muito gripada mesmo. Vocês me desculpem. Il dit, là-bas, il y a beaucoup de moustiques. Lá tinha muitos mosquitos. Tous les jours, Todos os dias, on se gratte seulement. a gente ficava se coçando, On se gratte seulement. coçando. Beaucoup de moustiques. Muito mosquito. Les scorpions, Escorpião, les serpents, serpentes. on ne pouvait même pas les tuer encore. E a gente nem matava mais. Parce qu'on était venus des amis. Porque agora nós somos amigos, nós éramos amigos. Tous les jours, Todos os dias, on les voit passer. a gente via passando assim. Oh, le serpent, E a serpente, il oi, faut partir. pode ir embora. On est fatigué. A gente estava já cansado de vê-la. Quand elle a vu ça, Quando ela viu aquilo, elle dit non, 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 ela non. disse, não, não, não. Elle ne peut pas rester ici. Eu não posso ficar aqui. Elle est restée 2 jours. Ela ficou somente 2 dias. Deuxième jour, No segundo dia, le matin, na manhã, quand elle s'est quando levée, ela se levantou, et elle dit qu'elle va partir. ela disse, eu vou embora. Elle a pris sa moto, Ela pegou sua moto, elle a démarré la moto. ela botou essa moto para ela sair. Quand elle est arrivée un peu loin, Quando ela chegou um pouco longe, elle s'est arrêtée. ela parou, Et elle m'a appelé. então ela me chamou. Elle a dit, toi, Ela disse, você, je vais t'amener avec eu moi vou te levar comigo, et je vais te mettre à eu l'école. vou te levar na escola. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. J'ai enlevé de l'eau, Então eu peguei um pouco d'água, j'ai lavé mon visage, lavei meu rosto, j'ai enlevé la poussière un peu tirei toda a minha poeira, que eu estava toda poeirada. et je suis monté sur la moto. Então eu subi em cima de uma moto. Ma première fois A minha primeira vez de monter sur une moto, de subir numa moto. j'étais content. Eu estava muito contente. J'étais là maintenant. Então eu estava ali, contente. Ah, j'étais trop content. Eu estava muito contente. J'ai dit au revoir. Eu disse, ok, tchau. Maintenant, Agora je ne suis plus eu não villageois. sou mais caipira. Amen. Amém. Je pars à la Eu capitale. vou para a capital. Amen. Amém. J'étais très content. Eu fiquei muito contente. Bien, mes frères, Meu amado irmão, quand nous sommes arrivés, quando nós chegamos, quelque temps depois de après, algum tempo, on m'a mis à l'école. me levaram para a escola. J'étais devenu un grand étudiant, Então agora eu estava sendo grande estudante. avec beaucoup d'intelligence Com maintenant. muita inteligência. Ah, je parle français. Eu falo francês agora. Maintenant, j'étais comme ça. Então eu andava assim, desse jeito. Ah oui, Assim. je suis bien sapé. Agora, olha só, tô bem vestido. Et puis, bon, mais je parle français. Agora eu também falo francês. Je ne suis plus caipira, Não non. sou mais caipira. Não. Não. Je suis plus villageois. Não sou mais caipira. Amen. Amém. J'avais un voisin. Eu tinha um vizinho. Il m'invitait tout le temps. Ele me chamava sempre. Viens, on va aller à l'église. Vamos na igreja, me fazia um convite. Ah non. Eu disse, não. C'est quoi ça? E no que é isso, igreja? Tous les jours, Todos os dias. dans leur maison, Na minha casa, dans leur maison, ele era do lado da casa, tous les jours, todos os dias. Alléluia, E eu ficava escutando, aleluia, Alléluia, aleluia, Alléluia. aleluia. J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont fous, hein? Eu disse, aquelas pessoas lá são malucas. Ils sont malades. Eles estão doentes. C'est des gens qui ne sont pas civilisés. Eles não são pessoas civilizadas. Tous les jours, Todos os dias. Alléluia, Aleluia. Alléluia. Aleluia. Vous dérangez les gens. Fica incomodando as pessoas gritando. Oh, taisez-vous. Fique quieto, por favor. Mais un jour, Mas um dia, il vient encore. ele veio novamente. Alors à l'église. Ele disse, vamos para a igreja. J'ai dit, à l'église là-haut, Eu disse, a igreja, on va aller manger nós là-bas. vamos fazer o quê? Nós comemos lá na Il igreja? dit non. Eu disse, não. On va aller prier Dieu. Não, nós vamos orar no nome de Deus. J'ai dit, ah non, non, Eu non. disse, não, não. On ne prie pas Dieu à l'église. Não podemos orar na igreja. On prie Dieu Nós oramos em nome de Deus
à la mosquée. na mesquita, que é o templo sagrado dos muçulmanos. J'ai dit, c'est là-bas qu'on prie Dieu. Eu disse, é lá somente que nós oramos. Il n'y a pas Dieu à Nome de l'église. Deus. Não tem Deus lá na sua igreja. Amen. Amém? Mais un jour, Mas dia, j'ai dit, mon ami, eu disse, meu amigo, aujourd'hui, hoje je vais avec toi dans ton église. eu vou com você na igreja. Et nous sommes allés. Então nós fomos. Quand nous sommes arrivés, Quando nós chegamos, une grande église. uma grande igreja. Et mon ami me dit, Então meu amigo disse, on va s'asseoir devant. vamos sentar na frente. Je dis, écoute bien, mon Eu ami. disse, escute muito bem, meu amigo. Merci beaucoup. Muito obrigada. Toi, tu peux venir devant. Você pode ficar na frente, Mais moi, mas eu je vais rester vou derrière. ficar lá atrás. Il y avait une chaise. Então tinha uma cadeira. Je suis assis là-bas. Então eu fiquei sentada lá J'ai mis naquele un lugar. pied dans l'église Eu coloquei um pé na igreja et un pied un peu e dehors. um pé fora um pouco. Et je regarde. E eu fiquei olhando. Si quelqu'un passe, Se alguém passasse, je regarde. e eu ficava olhando. Si on veut Se m'attraper, alguém me pegasse, je vais courir me eu ia sauver. correr para me salvar. Amen. Amém? Je ne savais pas ce qu'on faisait Eu não ici. sabia que vocês faziam na igreja. Les gens ont E chanté. as pessoas cantaram. Après, il y a un homme qui vient devant tout le Então monde depois veio um homem na frente de todo mundo avec un gros livre. com um grande livro. Il a déposé comme ça. Então ele colocou desse jeito, como está aqui. Et il a commencé à lire. Então ele começou a ler. Et quand il lisait, Então quando ele começou a ler, c'était la même histoire era a mesma história que j'ai écoutée que eu escutei quand j'avais là de 6 quando eu ans. tinha uma idade de 6 anos. Ça fait 12 années. Eu fazia 12 anos. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ça faisait 12 années. Fazia 12 anos. Moi, je cherchais cet homme-là. Eu estava procurando esse homem. Je ne connais pas là où il est. Eu não sabia onde ele estava. Je ne connais même pas où le trouver. Eu não sabia onde achá-lo. Quand il a lu, Quando eu vi, il était en train de lire. ele começou a ler. Il est là, il lit. Ele começou a ler. J'étais assis. Eu estava sentado. C'est comme le feu qui est tombé sur moi. Foi como um fogo veio sobre mim. Tout mon corps brûlait. Todo o meu corpo começou a pegar fogo. Je transpirais. Eu comecei a transpirar. Je ne sais pas ce qui se passait. Eu não sabia o que estava acontecendo. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se Eu passe? disse, o que está acontecendo? Mon corps brûle. Por quê? Porque meu corpo está pegando fogo. J'étais comme du feu. É como estava pegando fogo. Je ne voulais pas qu'on me remarque. Eu não queria que ninguém ficasse me olhando. Je me concentre. Eu estava concentrado, Très fort même. mas foi muito forte. Je bougeais comme Eu ça. ficava andando para lá. Je luttais. Mas eu ficava lutando. Je luttais. Lutei, Mais la présence était très forte. mas a presença de Deus era muito mais forte. La puissance de A Dieu sur mon corps. presença de Deus estava forte sobre mim. Je ne pouvais pas résister. Então eu não pude mais resistir. Je me suis levé. Então eu me levantei J'ai commencé à e crier. eu comecei a gritar, À crier. a gritar, À crier. a gritar. Et j'ai couru. E eu corri. Je suis monté. Então eu subi no púlpito. J'ai attrapé cet Então homme-là. eu peguei esse homem. J'ai dit, écoute mon E ami. disse, escuta, meu amigo. Je ne te connais Eu pas. não te conheço. Tu ne me connais pas. Você não me conhece. Mais aujourd'hui, Mas hoje, cet homme dont tu lis son histoire ici, esse homem que você está contando essa história, moi, eu, depuis 12 années, durante 12 anos, j'ai écouté cette eu histoire. escutei essa história. Quand j'avais là de 6 Quando eu ans, tinha uma idade de 6 anos, je le cherche. e eu estou procurando S'il ele. te plaît, Por favor, dis-moi où il est. me fale aonde ele está. Eu quero vê-lo. Je veux connaître cet Eu homme-là. quero conhecer esse homem. J'aime cet Eu homme-là. amo esse homem já. J'ai un grand amour pour Eu lui. tenho um grande amor por ele. Il m'a regardé. Então ele me olhou, Il a appelé 2 personnes. ele chamou 2 pessoas. Il m'a mené dans une salle Eles me levaram a uma sala et ils m'ont dit, e eles me disseram: cet homme que tu cherches esse homem que você procura pendant les 12 années, durante 12 anos, tu connais son nom? você conhece seu nome? Je dis non. Não. Tu connais son pays? Você conhece seu país? Je dis non. Eu disse não. Tu connais son papa, sa Você maman? conhece seu papai, sua mamãe? Eu disse não. Eu disse não. Mais j'aime cet homme. Mas eu amo esse homem. C'est ça, ils m'ont dit. Então eles me disseram: Cet homme que tu cherches esse homem que você procura pendant ces 12 années, durante 12 anos, il s'appelle ele se chama Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Alléluia. Aleluia! Gloire à Dieu. Glória a Deus. Amen. Amém. Il s'appelle
s'appelle Ele se chama Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Il a quitté le ciel. Ele deixou o céu, Il a laissé la gloire. ele deixou a glória, Il a laissé toutes les bonnes ele choses. deixou todas as boas coisas. Il est descendu sur la Ele terre. veio até a terra, Il a souffert. ele sofreu, Il a souffert. sofreu, Et il est mort. ele morreu Sur la croix. na cruz, Son sang est seu versé sangue à cause de toi. por causa de você. À cause de tes Por causa péchés. de você, por causa do seu pecado. Est-ce que tu veux le recevoir? Você quer recebê-lo? J'ai dit, mon ami, Eu disse, meu amigo, ne me demande plus encore. não me faça essa pergunta. Parce que j'aime cet Porque homme-là. eu amo esse homem já. Alléluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bien, mes frères, Meu amado irmão, voilà comment j'ai reçu Christ dans ma então foi vie. assim que eu recebi Cristo em minha vida. Cette présence, Essa presença, jusqu'à aujourd'hui, até hoje, ne m'a pas quitté d'abord. não me deixou. Elle est toujours là. Ela sempre está comigo. J'étais content. Eu estava contente Tous les jours, todos os dias. j'étais devenu quelqu'un d'autre. E eu vi uma pessoa totalmente diferente. J'étais content. Eu estava muito contente. Mais la famille là où j'étais, Mas a minha família, onde eu morava, ça c'est grave. foi muito difícil. La persécution a A commencé. perseguição começou. Mon pasteur m'a donné une Bible. Meu pastor me deu uma Bíblia. Et cette Bible, E esta Bíblia, je la prends, je mets dans la fenêtre. eu pegava, jogava na janela. Et quand je pela sors, janela. Quando eu saía, je vais prendre, eu pegava, je cache eu escondia et je pars à e l'église. eu ia para a igreja. Quand ils ont su que j'étais devenu chrétien, Quando eles começaram já a ter certeza que eu era um evangélico, parce qu'ils ont vu, j'ai changé. eles viram que eu mudei. Ma vie a changé. A minha vida mudou. Quand je pars à l'église, Quando eu ia para a igreja, quand je reviens, quando eu voltava, il n'y a rien à manger. não tinha nada para eu comer. Quand ils vont finir de manger, Quando eles terminavam de comer, ils vão prendre la nourriture, eles pegavam a comida, vão mettre dans la chambre, levava até um quarto ils ferment, ils prennent la e clé. fechava e guardava a chave com eles. Je prenais un verre d'eau. Eu pegava um copo d'água, Je rends grâce à Dieu eu dava graças a Deus et je bois. e eu bebia. Et je dors. E eu dormia. Je n'ai jamais senti la faim. Eu nunca senti fome. Plusieurs fois. Várias vezes aconteceu isso comigo. Je ne peux même pas compter. Eu não posso contar quantas vezes, mas foi várias. Bien, mes frères, Meu amado irmão, je n'avais plus de vêtements pour porter. eu não tinha nem roupas para vestir. J'avais un t-shirt comme ça, Eu tinha uma camisa assim como essa, couleur noire, a cor escura, preta, et un pantalon noir. uma calça também preta. C'est tout ce que j'avais. Era isso tudo que eu tinha. Et une petite culotte. E short. C'est les trois que j'avais. Era só 3 peças que eu tinha. Je portais mon pantalon Eu colocava minha calça et mon t-shirt. e a minha camisa Je pars à e l'église. eu ia para a igreja. Pendant longtemps, Durante muito tempo. jusqu'à ce que le bras est enlevé. Até a manga sair. Tous les deux. Todas as 2 mangas. J'étais déchiré. E começou a rasgar. Je les ai enlevés même E jetés. eu tirei mesmo, porque já estava rasgado, então eu tirei de uma Et vez. mon pantalon aussi. E a minha calça também. Derrière là, c'est fini. Aqui mesmo tinha terminado. C'est fini. E terminou, estava tudo rasgado. Et c'est déchiré. E rasgou tudo. Je n'ai pas l'argent Eu não tinha dinheiro pour aller donner à un tailleur pour coudre. para dar a um costureiro para costurar. Je n'avais rien. Nem minha família dava, eu não tinha nada. J'ai demandé à un ami, Então eu falei para um amigo, est-ce qu'il a une aiguille pour você moi? tem uma agulha para me emprestar? Je vais coudre mon Eu pantalon. vou costurar a minha calça. Il m'a donné un fil blanc et une aiguille. Ele me deu uma linha branca e uma agulha. J'ai cousu bien mon pantalon. Então eu comecei a costurar J'ai bien a minha cousu. calça, bem costurada. Ce pantalon-là, Então esta calça je le lave la nuit. eu lavava à noite, Je mets dehors. eu colocava lá de fora. Comme ça, le matin, Então pela manhã, c'est sec. e ficava seco. Et je prends, je porte. E eu pegava assim e colocava. Tous les jours, c'était comme ça. Todos os dias era assim. Je lave la nuit, Eu lavava à noite, je laisse, ça devient eu sec. deixava até ficar seca Et le matin, je porte. e de manhã eu colocava novamente.
Mais comme j'ai cousu avec un fil blanc, Mas como eu costurei com uma linha branca, quand je fais comme ça, e quando eu fazia assim, on voyait ça, c'est blanc aí comme as ça. pessoas viam tudo branco, estranho, né? Donc, je marchais comme Então ça. eu andava assim, olha. On dit, mais mon ami, pourquoi tu marches comme ça? As pessoas, por que você está andando desse jeito? Non, c'est pas grave, il n'y a pas de Não, problème. não, é assim, eu ando assim, é desse jeito. Je pars à l'église comme ça. Eu vou, e assim para a igreja. Je desse ne jeito. peux pas marcher vite, vite. Eu não podia andar rápido. Parce que c'est très visible là. Porque dava para ver. J'avais honte même. Comecei a ficar com vergonha. Un jour, Dia, je dis, je ne pars pas à l'église aujourd'hui. hoje eu não vou para a igreja. Je suis assis dehors, Eu estava fora da minha casa, perto da minha casa, en train de vraiment penser. assim, pensando. Je dis, je ne pars pas. Je n'ai plus un habit pour aller à l'église Eu não encore. posso ir para a igreja, eu não tenho mais roupa para ir para a igreja. Rien. Nada. Il y avait un homme qui passait. Então, aconteceu, um homem passou. Il avait frente une pra charrette. mim, ele tinha uma charrete, Avec des habits très neufs. muitas roupas novas. Il passait, Ele estava passando, la charrette devant lui. e então a charrete ficava na frente dele, Il pousse. e ele estava empurrando a charrete. Quand il est arrivé là où j'étais assis, Quando ele chegou até onde eu estava, un pantalon uma calça et un t-shirt e uma camisa, a quitté devant lui comme ça. deixou assim, Devant lui. de frente para ele, Ça a pris comme ça, sozinho, comme ça, andando assim, comme desse ça, jeito, comme ça. sozinho, desse Venu jeito, déposer à mes pieds. Então veio até o meu pé. Je me disais, est-ce que je suis en train de rêver? Eu falei, será que eu estou sonhando? O que é isso está acontecendo? J'étais là, j'ai eu peur. E eu fiquei com medo. Je regarde le monsieur, Eu olhava para o homem, il est là, il pousse et puis il part. mas ele não estava nem vendo, ele estava somente empurrando essa charrete. Il ne regardait pas Ele derrière. não olhava, não estava olhando para trás. Je regarde le monsieur, Eu olhava para o senhor, je regarde le eu pantalon, olhava para a calça, je le regarde eu olhava, et je regarde eu ici olhava aqui, jusqu'il est parti. até ele ir embora. Quand il est parti, Quando ele foi embora, j'ai pris, eu peguei, suis rentré, entrei j'ai na minha enlevé les casa, vieux habits, eu tirei as minhas roupas velhas j'ai porté les e nouveaux, eu coloquei a nova. j'ai pris ma Bible Eu peguei a minha Bíblia, direct à l'église. direto para a igreja. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Bien-aimés frères, Meu amado irmão, Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Je voudrais vous parler, vous les jeunes. Les jeunes. Eu quero falar para os jovens. Écoutez très bien. Escute muito bem. Dieu a un appel pour vous. Deus tem um chamado para vocês. Mais si vous ne voulez pas agir, Mas se vocês não agir, cet appel-là esse chamado ne va jamais se manifester. não vai se manifestar. Je marchais, je suis parti en haut là-bas. Eu fui andando lá bem distante daqui. Je regardais l'eau qui coulait. Eu fiquei olhando a água que estava correndo. Cette eau, Esta a água, elle coule, ela corre, elle coule, ela corre, elle coule, corre, elle coule. corre. S'il n'y avait pas un passage, Se ela não tiver uma passagem, ça va remplir, vai encher, remplir, encher, remplir. encher Ça va se verser. e vai entornar. Si vous mettez de l'eau dans une bouteille, Se você colocar uma água em uma garrafa, ça va se remplir, vai encher ça va se verser. e vai cair, derramar. L'appel de Dieu, O chamado de Deus, l'onction de Dieu a unção de Deus qui est sur vous, que é sobre vocês. si vous ne l'utilisez pas, Se você não utiliza votre vie, a sua vida, vous allez arriver à 30 ans, você vai fazer 30 anos, 40 ans, 40 anos, 50 ans, 50 anos, 60 ans, 60 anos, après dans la tombe, e depois você vai para o cemitério et c'est fini. e terminou. Tu ne sauras jamais Você nunca
Tu ne vas jamais savoir Você nunca vai saber. la puissance que Dieu a déposée sur toi. Você nunca vai saber a unção que Deus colocou sobre você. S'il a pu faire ça avec moi, Se ele fez isso comigo, il peut faire mieux avec toi. ele pode fazer melhor em você. S'il a pu prendre un petit villageois Se ele pegou caipira dans la poussière, na poeira, dans le village, na aldeia, dans la poussière, na poeira, et il a fait ce que je suis aujourd'hui, e ele fez o que eu sou hoje. il peut faire 1000 fois avec chacun de vous ici. Ele pode fazer 1000 vezes em cada pessoa que está aqui nesse lugar. Vous êtes des jeunes gens. Vocês são jovens. Dieu a besoin de vous. Deus precisa de vocês. Je vais faire namorado d'abord. Eu vou namorar. Eu vou namorar. Eu vou namorar. Depois eu vou casar. Depois eu vou casar. Depois eu vou na universidade. Eu vou fazer a universidade. Et Dieu t'appelle. Mas Deus te chama. Oh non, Dieu, attends. Não, Deus, espera. Après mon mariage, Depois do meu casamento, tu vas aller. eu posso ir. Dieu va te permettre de te marier. Pardon? Tu vas te marier. Aí você vai casar. Dieu dit, Aí Deus fala. mon enfant, Minha criança. c'est l'heure maintenant pour toi. Meu filho. Non, Dieu, attends d'abord, attends. Levanta. Eu Attends. tenho algo para você. Espere. Attends, Espera, Senhor. je vais finir l'université. Eu vou terminar minha universidade. Dieu dit, ok. Deus fala, sim, ok. Tu finis l'université. Então você termina sua universidade. Dieu dit, mon enfant, Então Deus fala, meu filho. il est l'heure. Olha, já é hora. Non, Dieu, attends. Não, Deus, espera. Attends. Espera. Attends. Espera. Et Dieu attend. E Deus espera. Dieu attend. Deus espera. 50 ans. 50 anos. Dieu attend. Deus espera. 60 ans. 60 anos. Dieu attend. Deus espera. Quand tu es couché en train de mourir, Quando você estiver já morto, quase, c'est fini. terminou. C'est fini. Terminou por você. Le plan de Dieu pour toi est O fini. plano de Deus, quando você terminou. C'est fini. Terminou. Bien, mes frères, Meu amado irmão, Dieu a quelque chose pour vous. Deus tem algo para você. Regardez, frère, Meu irmão, au Burkina em Faso, Burkina Faso, actuellement au Burkina, em Burkina Faso agora, il y a les terroristes, está cheio de terroristas. les djihadistes. Jihadistas, terroristas. La différence entre un bandit, un trafiquant de drogue et un djihadiste, A diferença de traficante e de terrorista, le trafiquant, lui, il vient, il te dit, allez, mon ami, donne ton cellulaire, donne ton argent, tout. traficante, o assaltante, né? Ele vem e fala, me dá o teu celular, me dá teu dinheiro. Il va prendre tout ça là, E às vezes ele vai embora, ele vai pegar tudo isso, il va les vendre, ele vai vender, il va prendre l'argent ele vai pegar esse seu dinheiro et il va faire la fête. e ele vai fazer a festa. Il ne veut pas mourir. Ele não quer morrer. Non, Ele não quer morrer. il veut faire la vie. Ele quer viver. Et c'est comme ça. É assim. Mais le djihadiste, Mas os terroristas, lui, quand il vient, quando eles vêm, même si tu as des millions, mesmo se você tem milhões, ça ne le regarde pas. eles não olham isso. Il rentre ici, Eles entram, il dit Allah Akbaru. eles dizem Alakbar em árabe é Deus grande. C'est fini pour tout le monde. Terminou. Todo mundo. Todo mundo. Tu es enfant, Criança, les femmes, as mulheres, les hommes, os homens, tout le monde c'est fini. todo mundo terminou. Il se tue lui-même. Eles se matam eles mesmos. Il est content pour ça. Eles ficam contentes quando eles se matam eles mesmos. Bien, mes frères, Meu amado irmão, ce sont ces gens-là que nous faisons face au Burkina. essas pessoas que nós estamos de frente com eles. Tous les jours. Todos os dias, Souvent, je passe à quelque part. quando eu passo alguns momentos, Après, on m'appelle. depois me chamam. Et tu es où? Você está onde? Je dis non, je suis à la maison. Eu estou em casa. Ah, Dieu merci. Glória a Deus. Parce que là où tu as passé, Porque onde você passou, il y a les attaques maintenant là-bas. eu ouvi ataque agora. Ils creusent la route.
Ils font les trous, Eles fazem um buraco na rua, ils mettent la bombe. eles colocam bomba. Si tu passes, Se você passa, direct, c'est fini. direto. Tu fais pas- Terminou para você. C'est fini. Terminou. C'est ça que nous faisons face là-bas. É isso que nós estamos de frente. C'est pourquoi, bien mes frères, Então é por isso, meus amados irmãos, minha irmã, nous avons besoin de vos prières. nós precisamos da oração de vocês. Nous avons besoin de vos prières. Nós precisamos da oração de vocês. Amen. Amém? Beaucoup d'enfants aujourd'hui, Muitas crianças plus hoje, de 400 et quelques, 400 ou mais crianças, ils les ont attrapés, eles pegaram leur papa, seu papai, forcé les enfants, forçaram as crianças, forcé la maman des enfants forçaram as mães das crianças pour regarder para olhar, comment on égorge leur papa. para como decolar o seu pai. Tu ne peux pas ça ne pas regarder. E as crianças tinham que ficar olhando isso. C'est obligatoire. É obrigatório as crianças olharem isso. On est en train d'égorger leur papa. Eles estão decolando os parentes, seus pais. Et les enfants qui ont l'âge de 12 années, Essas crianças que têm idade de 12 anos, ils coupent la langue. eles cortam a língua dessas crianças. Beaucoup sont morts. Muitas crianças são mortas hoje. Quand je pars là-bas, Quando eu vou até lá para visitá-los, quand je les regarde, quando eu olho, mon cœur est très triste. meu coração fica muito triste. Je joue avec eux. Eu brinco com eles. Ils viennent avec moi, on fait des photos, des Eles vidéos. vêm, quer tirar foto, ficam alegres. Ils sont très contents. Eles são contentes. Mais après, Mas depois, les mêmes pensées reviennent encore. aquele pensamento que eles tiveram vem até eles C'est novamente. très triste. É muito triste isso. C'est pourquoi nous avons besoin de Então é vous. por isso nós precisamos de vocês. Bien, mes frères, Meus amados irmãos, vous êtes très utiles. vocês são muitos. Eu creio que vocês são utilizados. Vous êtes très importants aux yeux de Podem ser Dieu. importantes e utilizados. Dieu peut vous utiliser Deus pode utilizar vocês pour se glorifier. para que o nome do Senhor seja glorificado. Pour qu'un jour, Porque um dia, dans la présence de Dieu, a presença de Deus, un enfant de l'Afrique, uma criança da África, il va venir vers toi. ele vem até você, pode vir até você. Il va te dire, oh merci. Ele vai falar muito obrigado. Parce que c'est à cause de Por toi causa de você, que je suis au ciel. hoje eu estou no céu. À cause de toi Por causa de você, que je suis au ciel eu aussi. estou no céu. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que ça. E isso não tem coisa melhor do que isso. Il n'y en a plus. Não tem. Mais il y a des gens, Mas tem gente, quand ils vont aller au ciel, quando eles vão ao céu, ils sont étrangers. eles são estrangeiros. Personne ne les connaît. Pessoas não conhecem. Ah, tu as fait quoi sur la terre? E o que você fez na terra? Ah, moi j'ai passé tout mon temps à manger. Eu passei todo o meu tempo comendo. Ah, je viens à l'église, Eu venho na igreja, je chante, eu canto, et après cela, e depois disso, à la maison. eu vou para casa. Je viens à l'église, Eu vou para a igreja, après cela, depois disso, je pars à la maison. eu vou para casa. Ça, c'est des étrangers. Isso é O cielo. estrangeiros que vão estar no céu. On ne va même pas les connaître. Não vai nem mesmo Il conhecê-los. ne faut pas être comme ça. Não seja assim. Sois courageux. Seja corajosos. Dieu a besoin de jeunes gens. Deus precisa de pessoas. Si vous lisez la parole de Dieu, Se você vê a palavra de Deus, toujours, todos os dias, Dieu a utilisé des jeunes gens. Deus usou vários jovens. David, Davi, les Samuel, Samuel, et tous, vários, todos. les Josué, Josué, c'est les jeunes gens. eram jovens. Dieu a besoin de vous. Deus precisa de vocês. Si le pasteur de l'église Se o pastor da igreja pouvait vous envoyer tous dehors, se pudesse enviar vocês todos para fora, ça serait très bien. seria maravilhoso. Amen. Amém? Le royaume de Dieu O reino de Deus va s'agrandir. vai crescer.
Je rends grâce à Eu Dieu. dou graças a Deus, Parce que je sais que porque eu sei que votre église ici que a igreja de vocês est en connexion avec nous au Burkina tem Faso. uma conexão conosco em Burkina Faso. Et c'est pourquoi Então é por isso, la bénédiction depuis Burkina que a bênção de Burkina Faso va couler vai correr, comme cette eau-là vai correr como essa et ça va água vous arroser. e vai estar colhendo vocês, Même si nous, on n'a rien pour vous donner. mesmo se eu não tiver nada para dar para vocês. Et c'est vrai, on n'a rien pour vous donner. E é verdade, não temos nada para dar. Mais Dieu, Mas Deus, qui voit que vê ce que vous faites en secret, vocês fazem em segredo, il va vous ele récompenser. vai recompensar. Ce n'est pas en vain. Não, Il va vous récompenser. ele vai recompensar. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Bien, mes Meu frères, amado irmão, je vais m'arrêter ainsi eu vou parar aqui. et que toute la gloire Que toda glória soit à notre Dieu. seja a Deus somente. Une fois de plus, Em nome de Jesus. Jésus a besoin de vous. Deus, não esqueça, Deus precisa de vocês. Il a besoin de vous, jeunesse. Deus precisa de vocês, jovens. Venez à Ouagadougou au Burkina. Vai até Burkina. Même si vous allez faire une semaine, Mesmo se você fizer uma semana, votre vie va changer. a sua vida vai mudar. Votre vie va changer. A sua vida vai mudar. Plusieurs jeunes Vários jovens qui ont quitté la Belgique que deixaram a Bélgica ou des États-Unis, e dos Estados Unidos. ils sont venus nous visiter. Eles vão várias vezes nos visitar Tá. por ano. Quand ils sont retournés, Quando eles retornaram para sua casa, on ne les reconnaissait plus. as pessoas da igreja disse não conheçam mais esses jovens. C'est lui comme ça. É assim. Mais il a changé. E eles mudaram. Tout a changé. Tudo mudou sua vida. Tout a changé. Tudo mudou. Dieu les a transformés. Deus transformou. Bien, mes frères, Meu amado irmão, nous vous attendons au Burkina. nós esperamos vocês em Burkina. On vous attend là-bas. Nós esperamos vocês naquele lugar. Même si tu n'as pas l'argent, Mesmo se você não tem dinheiro, Dieu a l'argent. Deus tem dinheiro. Il a l'argent. Ele tem dinheiro. Lui, sa banque là ne finit pas. Porque não termina. Sa banque là, il y a toujours l'argent O là-bas. banco de Deus está sempre lá, não termina o seu dinheiro. Mais ça dépend de la disposition de ton cœur. Mas depende da sua disposição, do seu coração. Je vous laisse avec cette parole. Eu quero deixar somente essa palavra. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Aleluia. Amém. Glória a Deus.